Muito bem, amada igreja. Nesta noite, eu quero pedir aos irmãos, então quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, Mateus 13, eu na verdade vou ler a partir do versículo 44. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a coisa, para e pensa, olha para dentro agora e pensa, qual é a coisa mais valiosa que você tem? Alguns pensarão, eu tenho a minha casa. Outros pensarão, eu tenho a minha saúde, Deus seja louvado pela minha saúde. Outros mais filosóficos dirão, a minha família é o meu tesouro. Tenho meus filhos, tenho meus netos. Então vamos recolocar a coisa em perspectiva. Quando você chegar aquele grande dia, em que você fechar os seus olhos, veja bem, não é fechar os olhos e partir para a eternidade. Nós já estamos na eternidade. Nós simplesmente vamos mudar de lado. Nós já estamos na eternidade agora. O tempo, já provei isso algumas vezes, o tempo está contido na eternidade. O tempo é essa linha aqui, olha essa linha aqui. Você tem essa linha aqui, né, que pega o púlpito de fora a fora. Aqui foi o primeiro dia da criação, começou a contagem do tempo. Aqui é o final, o último dia. Todo o tempo está nessa linha, do começo ao fim. O que veio antes do tempo? A eternidade. O que virá depois que o tempo se acabar? A eternidade. Portanto, o tempo, todo o tempo do mundo está contido na eternidade. Os irmãos acompanham? Por isso a Bíblia diz que de eternidade, muito antes do tempo existir, a eternidade, muito depois que o tempo se acabar, só tu és Deus. Isso posto, já que entendemos que estamos no tempo, mas também estamos inseridos na eternidade, é preciso entender que estamos no tempo e também na eternidade, somos passageiros da eternidade, e que ao fechar os nossos olhos, nós vamos definir em definitivo, para ser bastante redundante, definitivamente vamos ter um lado da eternidade. Ou vamos viver a eternidade com Deus, na sua presença, ou vamos viver a eternidade que a Bíblia chama de morte eterna. Aqueles que receberem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador estarão para sempre com o Senhor. Aqueles, porém, que deste lado da eternidade não se definirem por Ele e forem rebeldes ao nome que é sobre todo o nome, padecerão o inferno. Assim diz a Bíblia, esta é a nossa fé. Tendo isso em mente, percebendo que um dia vamos fechar os nossos olhos em definitivos deste lado da realidade, me parece que fica bastante claro que a coisa mais valiosa que temos é o nosso ser, a nossa vida, a nossa alma. O Senhor Jesus, de maneira bastante clara, disse isso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, todas as riquezas? Acabamos de cantar, bem mais que riquezas, bem mais que ouro, bem mais que bens, não é isso? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, pegar toda a riqueza do dono da Amazon, o Jeff Bezos, pegar toda a riqueza do dono da Microsoft, Bill Gates, pegar toda a riqueza do Elon Musk, de que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder justamente a sua alma.
Porque riqueza vem e vai, riqueza é transitória, ou pobreza também. Mas a riqueza segundo Deus, ter o Senhor como seu Senhor e seu Salvador, te habilita à eternidade, a uma eternidade com Deus. Não há nada mais relevante, não há nada mais importante, não há nada que possa substituir a vida eterna. Até porque só há uma alternativa: ou é vida eterna com o Senhor, ou o inferno em chamas. E o Senhor Jesus diz de maneira bastante clara: ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. O inferno é um lugar de tormento, um lugar onde a comparação que se faz é de um fogo que não se apaga. E quem já se queimou sabe como é que é isso. E a ideia também de um bicho que vai te carcomendo, te devorando e não morre, e a dor não passa. É um sofrimento eterno. Agora que nós ponderamos as maravilhas do céu, as terríveis agruras do inferno, e o que é mais importante, o que verdadeiramente pesa na balança da importância que é o nosso ser, a nossa vida diante de Deus e com Deus, nós podemos ler esse texto e entender o que o Senhor Jesus está dizendo. Verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. E o próximo versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Vamos falar com Deus. Senhor, a tua palavra foi lida. Eu peço ao Senhor que teu Espírito esteja hoje, nesta noite, convencendo pecadores do inferno de fogo e também convencendo pecadores e pecadoras de que há uma possibilidade real de gozo eterno com o Senhor. Nessa noite a palavra será pregada e eu peço que teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, seja conosco nessa noite, abençoando e nos ajudando a fazer escolhas na tua presença, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Como os irmãos sabem, a minha filha está ali, ela tem 6 anos, vai fazer 7. E ela, apesar da pouca idade dela, eu sempre coloco para ela: você tem escolhas. Você quer isso ou você quer aquilo? Ela é criança, de vez em quando ela tem as dúvidas dela, se ela prefere isso ou aquilo, se ela prefere uma coisa ou outra. A vontade que dá de abraçar tudo, é de ter tudo. E é compreensível isso. Mas chega um momento na minha vida, na sua vida, que nós precisamos efetivamente tomar uma decisão. E tem gente para quem é muito difícil tomar decisão. Na hora de casar, você precisa tomar uma decisão. Ou é fulano ou é beltrano, ou cicrano, mas é um só. Se você vai casar contra, contra não, né? Com um. Ah, bom. Tem gente que casa contra o outro, mas você vai casar com um. Não vai casar com 2, não vai casar com 3. É preciso tomar uma decisão. Se você vai comprar um carro, você diz: consegui dinheiro para dar entrada num carro zero, ou num carro usado e vou pagar em tantas prestações. Deus seja louvado. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Qual é o carro? Qual é o critério que você tem para comprar esse carro? Eu, quando comprei o meu primeiro carro, eu tive alguns critérios que eu estabeleci. Eu falei: não sei qual carro que eu vou comprar, não sei qual é a marca que eu vou comprar, mas uma coisa eu sei: número 1,
Isso foi lá nos anos 90. Nos anos 90 começou essa febre dos carros 1.0. E eu falei, critério número 1, não quero carro 1.0. Eu quero um carro com motor direito. Meu critério, eu tinha 24 anos. Segundo critério, tem que ter ar-condicionado. Porque sem ar-condicionado eu não sobrevivo, porque eu sou calorento. Foi suficiente. A partir daí, começam a cair, começam a sair, você começa a limpar o terreno e ver quais são as opções viáveis. E então faz uma escolha. Percebe? E depois que você faz a sua escolha, você tem que viver com a sua escolha. Seja essa escolha o seu marido, a sua esposa, o seu carro, o lugar onde você vai morar, a sua profissão. Eu, por exemplo, tenho 2 profissões. Trabalhei nas 2. Fui técnico em informática, trabalhei durante 3 anos, 4 anos com manutenção e depois me formei em Direito e fui ser advogado, advoguei por longos anos. Hoje sou pastor. Ah, é profissão também? Não, não é profissão, é ministério, é outra coisa. O que eu exerço hoje é um ministério, não é uma profissão, porque Deus me chamou para isso. Escolhas. E outra, Deus não me impôs um ministério, Ele me propôs um ministério. Coube a mim aceitar com muita honra, com muita dúvida no coração, para falar a verdade, porque não é só a Helena que fica em dúvida, não. A gente fica também, né, pastor Marcos? E diz, tá bom, eu vou aceitar esse desafio. E o Senhor faz a obra. Mas você precisa definir alguma coisa na sua vida. Tem coisas que a gente gosta de fazer. Tem lugares que a gente gosta de frequentar. E quando nós recebemos o Senhor na nossa vida, volta e meia eu estou falando disso, nós precisamos fazer novas escolhas que serão condizentes com essa nova vida. Então, se o sujeito tinha uma vida devassa e se encontra de fato com Jesus, o que vai acontecer com a vida dele? Ele vai continuar sendo devasso só se ele quiser se enganar e não viver a vida nova para ele. É disso que o texto que nós estamos falando é isso que o texto está nos apresentando. O sujeito não era um miserável, esse que achou o tesouro. Ele tinha alguma condição, tanto que vimos aqui no texto que ele vai e vende tudo quanto ele tinha e troca pelo terreno, para, sendo dono do terreno, poder ser dono do tesouro. E já que eu falei aqui que sou advogado, é interessante que lá na faculdade de Direito, a gente aprendeu algumas coisas. A gente aprendeu a palavra coisa em latim é res. Na verdade a gente fala res. Então a própria república, res pública, coisa pública, né? Você tem essa ideia de que as coisas são públicas. Não funciona muito bem no Brasil, porque o que é público no Brasil é como se não fosse de ninguém, quando na verdade seria de todos. Mas, enfim, fecha parênteses. Então nós aprendemos lá em latim os termos pomposos sobre a coisa. E dizia assim, olha, se tem alguma coisa que não pertence a ninguém, por exemplo, um animal selvagem, você vê um touro selvagem passando num campo ermo lá, em algum lugar, aquele touro é selvagem, ele nunca foi domesticado, nunca teve dono. Aquilo ali é res nullius, uma coisa sem dono. Então eu poderia pegar aquele touro e me apropriar dele. A partir de então, eu sou o dono dele, porque ele é res nullius, ele não tem dono. Eu posso encontrar uma coisa que tem dono, mas que foi abandonada. Aí tem outro nome, res ou res derelicta, coisa abandonada. Ah, está derelicto, está abandonado, não é de ninguém mais, ninguém tem interesse em ter o domínio daquilo, então eu vou pegar para mim. Ok. Mas não é, o tesouro aqui não é nem uma coisa perdida e nem uma coisa que não tem dono. É a chamada coisa perdida, res deperdita, coisa perdida. Alguém em algum momento enterrou aquele tesouro naquele campo,
provavelmente algum dos donos anteriores daquele campo, e o dono atual não tinha noção disso, era uma coisa perdida. Como fazer para você ser dono daquilo, se apropriando de uma maneira legal, sob o ponto de vista legal? Comprando o terreno, porque afinal, se você compra o terreno, tudo o que tem no terreno lhe pertence. Os irmãos acompanham? Desculpa a aula de direito, às vezes é meio chato mesmo. Mas tem coisa que a gente nem se apercebe. Você sabia, Juliana, que no Código Penal diz assim: você está ali na rua, achou uma nota de 50, opa, uma onça, que beleza. O que você faz com a onça em condições normais de temperatura e pressão? Vou gastar essa onça em algum lugar. Sabe o que o Código Penal diz para fazer? Você tem que pegar aquela onça, levar ela na delegacia e fazer um registro de ocorrência de coisa perdida. Valdeir está rindo. Porque não é a prática. Mas pela lei, pelo que rege a lei, é isso. Mas aqui ainda é Brasil, né? Infelizmente. Mas pela lei, a lei diz para fazer isso. Para ir lá, você vai lá, entrega na mão do delegado, ele vai fazer um registro e o dinheiro vai ficar lá esperando o dono. Confia. Confia. Enfim, assim aconteceu. O dono, aquela pessoa que achou aquele terreno, ela encontra um tesouro. E ao encontrar o tesouro, ele não vai furtar o tesouro. Ele não vai tirar algumas peças, botar dentro da sua roupa e depois voltar no outro dia e tirar. Não. Ele esconde novamente o terreno. No terreno. Depois ele vai e vende tudo que é dele. Ele troca tudo o que ele tem hoje por aquilo que ele quer ter amanhã. E verdadeiramente entra na posse daquilo que ele tanto desejou. O mesmo aconteceu com o vendedor, né, com aquela pessoa que colecionava pérolas. Ele viu uma pérola de grande valor e parecia até o Smigel, né? Meu precioso, eu preciso ter o precioso. E ele, ao invés de fazer igual o Smigel, tentar roubar, ele não vai lá, ele vende tudo quanto ele tem e ele pega para si. Que lições essas duas pequenas parábolas nos ensinam e que conexão essas lições têm com a introdução que fizemos ainda agora, falando sobre a coisa mais importante que você possa ter, ou com a vida eterna com Deus. A coisa mais importante sendo a sua alma. Acho que fica bastante claro. O reino de Deus, ele não é imposto. O reino de Deus é proposto. O reino de Deus está proposto, está ao alcance de qualquer pessoa que leia a palavra de Deus, que ouça a palavra sendo pregada. E toda vez que nós ouvimos a palavra, há uma proposta para mim e para você. E nós devemos nos apegar. Eu não sei quantos de vocês já conheceram pessoas novas convertidas. Aquela pessoa nova convertida que tinha uma vida verdadeiramente bagunçada. Eu conheci alguns. Um dos que eu conheci ele tinha participado de um assalto, ele tinha sido ladrão, ele tinha atirado numa pessoa e inclusive estava sendo processado por homicídio lá no Ceará. Mas eu não conhecia aquele homem naquele tempo. Eu conheci aquele homem depois de Jesus. E eu dou testemunho do homem que eu conheci. Um homem de Deus. Um homem convertido, um homem que você dizia, não é possível. Detalhe, eu advogava nesse tempo, e eu advogava no crime. Estava acostumado a lidar com gente desse tipo. E eu olhava para ele e falava, rapaz, não é possível. Ele não tem aquele olhar duro, frio, do presidiário, da pessoa que vive uma vida no crime. Como pode?
Jesus mudou aquele coração. Ficou claro que aconteceu isso com esse meu conhecido. O que aconteceu com ele? Ele foi e vendeu tudo quanto tinha, espiritualmente falando. Tudo que ele valorizava antes na sua vida, todo o valor, tudo que era bom aos olhos dele, ficou para trás. Em troca de tudo aquilo que Deus faria na vida dele. O que é que o apóstolo Paulo vai falar sobre alguém que se converte? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É algo, meus irmãos, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, só o Espírito pode convencer o sujeito do pecado, de que ele é um pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Qual é a consequência de todos sermos pecadores? Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Estamos condenados à morte eterna, ao inferno de fogo. Qual é a solução? Também Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos uma oportunidade, todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus. Quem ainda não se converteu, quem ainda não creu, tem uma possibilidade. E se o sujeito valorizava a vida de malandragem, a vida do crime, a vida de ser mulherengo, ou de não sendo mulherengo, muito pelo contrário, do outro lado, viver uma vida de homossexualidade, a partir da hora em que ele se encontra com Cristo, tudo aquilo que tinha valor para ele, tudo aquilo que tinha valor aos olhos dessa pessoa, perde completamente o valor. Não importa se o sujeito é homossexual, ele se encontra com Jesus e diz: isso não é mais um valor para mim. Não importa se a coisa que o sujeito mais valorizava na vida dele era o seu jeito de ser, o seu trabalho, a sua família. A partir de agora, Jesus está no centro da coisa. E você olha para ele e diz: eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor. Até aqui eu andei pelas minhas próprias pernas, mas Senhor, a partir de agora, por favor, toma conta da minha vida, direciona os meus passos, me perdoa porque eu achava que o que eu praticava, que a vida que eu levava era boa, que eu não matava, que eu não roubava, que eu não fazia certas coisas, e que isso fazia de mim uma pessoa boa e justa. Eu me achava o máximo. Mas Senhor, hoje eu percebo que sem o Senhor eu não era nada. Eu estava morto ou morta em delitos e pecados. Senhor Jesus, por favor, entra na minha vida. E de verdade, Jesus entra. E Ele tira o pecado. E a luz do Senhor entra e ilumina os cantos escuros. E você vai ver que aquilo que de repente antes para você era um tesouro, ante a luz de Jesus brilhando, você percebe que não é um tesouro, que é uma armadilha. Você percebe que não era algo para ser valorizado, mas era algo que te puxava para trás e para baixo. Meus irmãos, aquele que está em Cristo, aquele que se encontra com Cristo, não sou eu que estou dizendo, é o próprio. Ele olha para dentro de si e deseja o reino de Deus com todas as suas forças. Ele vai largando o peso pelo caminho, ele vai deixando pelo caminho tudo aquilo que ele vivia de errado e que achava que era certo, porque todo mundo faz, porque é comum, é normal, é uma prática que não faz mal a ninguém, é só a mim. O que é que tem? Pois é,
aparentemente, socialmente, o que você pratica ou praticava era aceitável, era normal, era corriqueiro, mas agora o teu padrão de medida deixou de ser o padrão de medida da sua cabeça, deixou de ser o padrão de medida do que é socialmente aceito ou não aceito. O teu padrão de medida agora é outro, é aquilo que Deus aceita, o que Deus recebe, o que Deus ama, o que Deus valoriza. Muda completamente, completamente a minha e a tua percepção, completamente. E você passa a ver que há valor naquilo que o Senhor valoriza. E sabe qual foi a coisa que Ele mais valorizou? Aliás, a coisa que Ele mais valorizou, estaria errado se eu dissesse que é isso. Sabe qual foi uma das coisas que o Senhor mais valorizou? A tua alma e a minha. A coisa que Ele mais valorizou foi a vontade do Pai. O próprio Filho foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Mas em segundo lugar, a coisa que Ele mais valorizou foi a minha alma, a minha vida e a tua alma, a tua vida. Aquilo que curiosamente eu perguntei no começo, será que nós temos valorizado tanto a nossa alma e a nossa vida? Porque Ele valorizou. E em obediência ao Pai, o Pai primeiramente valorizou a tua alma e a minha. Porque Ele disse ao Filho: Filho, vá até a cruz. Você vai verter o seu sangue, para então poder salvar homens de toda a tribo, povo, língua e nação. E o Filho disse: sim, vou. E foi. E ao final, a sua última palavra da cruz: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deu a vida, porque Ele quis. A sua vida não foi tirada pelos romanos, a sua vida não foi tirada pelos judeus. Eu dou a minha vida e ninguém me tira de mim, disse o Senhor Jesus. Não estamos lidando com qualquer um, estamos lidando com o Rei da Glória, estamos lidando com o Filho de Deus, estamos lidando com o Senhor de todos, o Salvador da humanidade, com alguém que livremente se deu e se entregou por amor de mim e também de você. Ele valorizou a tua alma e a minha. Você tem valorizado a tua alma? A tal ponto de desejar o reino de Deus com todas as forças, todas. O reino de Deus vale mais que o meu dinheiro. O reino de Deus tem que valer mais do que a minha família. Lembramos dessa manhã, como é que Abraão ficou conhecido como pai da fé? Na hora em que o Senhor diz a ele: Abraão, oferece no altar teu filho Isaque. E se Deus não intervém e não manda um anjo interromper o sacrifício, Abraão ia matar o Isaque, mostrando que a vontade de Deus, ainda que ele não compreendesse, ainda que não fosse a vontade dele, Abraão, seria cumprida até o fim, com quaisquer que fossem as consequências. Por isso ficou conhecido como pai da fé. E eu te pergunto, você tem fé de verdade? Foi a pergunta com a qual terminamos a manhã de hoje. Como anda a tua fé? Uma fé viva, adoentada, gravemente doente, está de cama, está em coma, ou é uma fé morta? Os versículos que lemos nessa noite mostram verdadeiramente, mais uma vez, tiram o véu e nos permitem olhar debaixo do capô e ver o que está acontecendo na nossa alma. Se o reino de Deus é o mais importante, se o reino de Deus é o tesouro mais importante, que vale mais do que a nossa vontade, a nossa vida, nosso dinheiro, a nossa família, então nós estamos com uma fé saudável. Mas se o reino de Deus está em quarto, quinto, último lugar na nossa vida,
não estamos agindo de acordo com o que o Senhor espera e não estamos agindo de acordo com a parábola. O que foi que o Senhor Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nessa noite você e eu saiamos daqui desafiados com essa palavra. O que tem valorizado? O que você tem valorizado? Tem valorizado sua alma? Quem valoriza a sua alma vive para o reino de Deus. Eu vou repetir. Quem valoriza a sua alma, quem valoriza a sua vida, vive para o reino de Deus. Vive para o reino de Deus. Em primeiro lugar. Não em último. Não em segundo. Não em terceiro. Poxa, mas está entre os 3 primeiros ali. Em primeiro lugar. A tal ponto de poder ser comparado com o fato de você ter que vender tudo para substituir por aquele tesouro, ou por aquela pérola de grande valor. Que seja uma semana para meditarmos nisso, e para colocarmos, em prática, não deixar para trás, não deixar que os cuidados dessa vida tomem o lugar do reino de Deus. Tem uma parábola que eu gosto muito, que está lá em Marcos, no capítulo 4, a parábola do semeador. Vocês lembram dela? A parábola do semeador deveria, na verdade, ser chamada a parábola dos 4 tipos de terra. E você tem uma semente que é boa, que é a palavra de Deus, e ela é lançada. Está lá em Marcos, no capítulo 4. Você lança a semente, parte da semente cai junto ao caminho. Vêm as aves do céu e se alimentam dela, simbolizando a palavra que entra num coração duro, ou melhor, que chega a um coração duro. Vem Satanás e rapidamente tira a palavra, ela não penetra. Depois você vai ter a mesma semente, já não entrando numa terra dura como o caminho, mas ela vai entrar num terreno pedregoso. E ali naquele terreno pedregoso, aquela semente vai cair, vai pegar uma terrinha, vai até começar a fazer uma graça, mas não tem como se aprofundar. E aí? E aí vem o sol e queima, porque ela não consegue ser nutrida com água e com terra suficiente, e a palavra fica improdutiva. O terceiro tipo de terra é a terra onde há espinhos, e é dessa que eu quero falar. A terra onde há espinhos, ela é comparada ao seguinte: o que acontece? A semente entra, ela cresce uma plantinha, mas ela não tem como se espraiar, porque os espinhos a sufocam e ela morre sufocada, e não dá frutos. É interessante que nessa o Senhor Jesus vai dizer, e não deu fruto, porque o objetivo do cristão, o objetivo daquele que anda no reino de Deus é dar fruto. Eu vos comissionei para que deis muito fruto. Essa que foi sufocada pelos espinhos não deu fruto. Por que ela não deu fruto? Porque os espinhos simbolizam justamente os cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida, que comeremos, como viveremos, com o que nos vestiremos. Aqui está a solução. Vende tudo quanto tem, não se preocupa. Dá foco no reino de Deus. Cuida do reino de Deus na tua vida e começa a dar frutos, e Deus vai cuidar da tua vida. A partir de então, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6 ou 7 talvez. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam em tudo conhecidas as vossas orações. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, mas Deus lhes dá o alimento. Olhai para os lírios do campo, que hoje nascem, crescem, amanhã morrem, se secam e morrem. E eis que eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim cuida das aves do céu e das plantas que amanhã serão lançadas no fogo, como não cuidará de vós, homens de pequena fé? Vai, meu irmão, vai, minha irmã, aceita o desafio. Se tem alguma coisa que está te impedindo de crescer na vida espiritual, vai, vende tudo quanto tem, ou seja, coloca em último lugar, coloca o tesouro em primeiro lugar,
Coloca a pérola de grande valor em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus e a justiça hoje em perspectiva, em primeiro lugar. E Deus vai fazer a obra. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Para de tomar conta da tua vida e achar que é você que está dando as soluções, é você que está fazendo as coisas acontecer. Não confia no teu braço, não confia na tua força, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Senhor, tua palavra foi pregada, confiamos em Ti, que haja transformação essa semana, começando em mim, Senhor, e cada um que ouviu essa palavra aqui e também na internet, que haja verdadeiramente transformação, que haja entusiasmo na acepção plena da palavra, de sermos cheios de Deus, que novamente nós coloquemos as coisas em perspectivas, em primeiro lugar, inegociavelmente, o reino de Deus e a sua justiça, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, para que todas as coisas vão e tomem os seus devidos lugares, que nada na nossa vida tome o lugar que é do Senhor, que é do reino de Deus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós assim clamamos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.